Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Palavras da Coragem, do Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que traz para nós uma lição muito valiosa. Eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade de entender, de conseguir encontrar conteúdo para estar dividindo com vocês perante essa lição. Acredito que por conta de ser uma das coisas que eu mais tenho que trabalhar em mim ainda, E porque o tema de hoje, do capítulo 7, é humildade. Eu acho que a minha maior dificuldade, em entender a lição é por conta do quanto eu estou atrasado nessa lição no meu dia a dia, na prática da humildade. Eu não tinha muito consciência disso não, mas a minha dificuldade em entender a lição me mostrou, o meu atraso em relação à prática da humildade. A gente acha a humildade algo muito superficial, E a humildade me mostrou aqui nessa lição que vai muito além disso, muito além do que a gente imagina. Então vamos lá, vamos para o estudo. Frase número 1. Por humilhar-se no seio da terra, a semente aprende a morrer para renovar-se, enriquecendo o celeiro. Eu acho que o que essa frase quer nos dizer é o quanto a gente tem que morrer e nascer de novo na nossa vida. Não só no sentido da reencarnação, mas no dia a dia, O quanto que nós precisamos nos matarmos no sentido de deixar de lado alguns conceitos, alguns preconceitos, para estarmos nos renovando dia após dia. Eu costumo dizer que Deus tem um único objetivo quando começa o nosso dia. Ele espera uma única coisa de nós, A gente, ao preencher o nosso dia, a gente imagina que tem que fazer, que precisa fazer um monte de coisas para ocupar o dia. Mas Deus só espera uma coisa de nós, que nós terminemos o nosso dia um ser humano melhor do que quando nós começamos o dia. É só isso que Ele espera. Ele não espera que a gente termine o dia mais rico, mais pobre, Ele só quer que a gente fique melhor como ser humano, que a gente cresça. E para isso nós temos que ter a humildade de nos renovarmos diariamente, morrendo e nascendo de novo, no sentido figurado da palavra. Frase número 2. Por rebaixar-se de nível, a fim de auxiliar o grande rio, faz-se pai das fontes e dos córregos, suportando todos os detritos e garantindo a economia dos continentes, caminho ao mar. Então, a palavra rebaixar aqui não é no sentido de nos tornarmos inferior, mas eu acredito que no sentido de que, se imaginarmos uma pirâmide, o ideal é estarmos na base da pirâmide, que é o que sustenta, todas as outras camadas da pirâmide, é onde fica a maioria. Então, se colocar-se em nível inferior nesse sentido, de estar à base de tudo. A gente muitas vezes imagina que o melhor local da pirâmide é o pico, É estar no alto. E muitas vezes, para que você possa contribuir para a humanidade, o ideal é estar ali, na base, sustentando, estendendo o braço em sustentação da humanidade. Eu ouvi uma frase um dia, que o rei das águas só se tornou rei porque se colocou abaixo de todos os rios, O mar é o rei das águas. E ele só pôde se tornar o rei porque ele se colocou abaixo de todos os rios. É ele que recebe toda a água que começa lá no alto. Então fica aí a reflexão, Frase número 3. Por se ocultarem no subsolo, as raízes sustentam as árvores, que são a fartura do mundo. É interessante essa frase, Se ocultar. Muitas vezes, quem não é visto
Muitas vezes quem não é evidenciado contribui muito mais para algo do que a pessoa que está lá em evidência. Vamos imaginar um repórter, né, na apresentação de um jornal. Ele é único, ele é a única pessoa que está ali no palco passando as informações. Só que ele é o fim de uma cadeia, né? Porque quantas pessoas estão atrás ali daquele jornal, daquelas notícias? Quantas pessoas preparam a notícia, gravam a notícia na rua? Quantos repórteres, né, secundários de menos importância, a gente imagina, tá ali na rua colhendo informação, passando para ele novas informações, atualizando as notícias? Então, as pessoas que estão ali ocultas, muitas vezes, contribuem muito mais para o jornal do que a pessoa que está apresentando em si. Ele só está em evidência, ele só é uma evidência dentro de uma cadeia de várias pessoas que trabalham para aquele jornal. E se aquelas pessoas não existissem, ele não conseguiria alcançar o objetivo dele de forma brilhante, de forma precisa, né, com as notícias. Então, muitas vezes, quem está oculto tem a mesma ou até mais importância daquele, né, que está ali no pico da cadeia. Frase número 4. Por sofrer resignado, o óleo escuro converte-se em luz no pavio incandescente. Eu acho que aqui vale a palavra resignação, né? A gente muitas vezes sofre e precisa aceitar esse sofrimento. Eu acho que o sinônimo da resignação é exatamente esse, né? Aceitar suas provas, aceitar os seus sofrimentos, não no sentido de se paralisar perante as dificuldades, mas não, aceitar no sentido de entender que aquilo é melhor para você. É aquela dificuldade, é aquela dor que te faz crescer, que te faz evoluir, né? E que está te levando para o caminho da luz. É o que a gente fala sempre. A gente, na maioria das vezes, aprende pela dor e não pelo amor. Mas nós temos a missão de saber administrar essa dor em nós, fazer essa dor valer a pena. Eu acho que a maior sabedoria, a maior inteligência ao passar por uma prova, por uma dor, por um sofrimento, é ressignificar isso aí, entender para onde aquilo quer te levar, o que aquilo vai te fazer crescer, né? Então, e te levar para a luz, que é aqui a lição, né? O óleo escuro converte-se em luz no pavio incandescente. Frase número 5. Por obedecer ao pensamento do oleiro, ergue-se a argila em vaso precioso. Então, muitas vezes nós temos que ser obedientes mesmo, né? Nos colocarmos na mão do outro, deixar com que o outro também contribua para nós, muitas vezes nos direcione, até por ser uma pessoa mais sábia, mais vivida, né? A gente, quando conversa com um idoso, com um avô, com a avó, quem ainda tem a felicidade de ter essa figura na vida, né? Quanta sabedoria essa pessoa passa para nós, né, nas suas experiências de vida, nas suas histórias. Eu aprendi demais com os meus avós, né? Eles passavam muita sabedoria. E isso vale para qualquer aspecto da nossa vida, né? Muitas vezes a obediência perante ao outro é sinal de crescimento. É sinal de que a gente também quer aprender, também tem muito que aprender com o outro. Muitas vezes você não precisa ter os seus sofrimentos próprios para aprender. Observa o sofrimento do outro, daquele que está ao seu lado. Ali também existe uma lição de vida. Você não precisa... O que te faz crescer não é só o que você sofre. Acho que o que você observa no sofrimento do outro também pode te fazer crescer. Frase número 6. Por vergar-se ante a ventania, a erva tenra consegue sobreviver à passagem da tormenta. Aqui é uma lição muito importante que a humildade nos traz. Nós precisamos ser mais maleáveis, né? Precisamos nos dobrar perante uma dificuldade, nos dobrar perante o outro, né? Ter mais jogo de cintura, ser mais maleável mesmo, aceitar melhor as coisas, aceitar muitas vezes uma crítica, né? Que muitas vezes nos magoa porque expõe uma deficiência nossa e a gente não gosta.
que as pessoas nos expõem, né, às outras. Mas ter a humildade de aceitar aquela crítica, de aceitar aquele problema, né, e saber curvar-se, vergar-se, né, amolecer o coração, amolecer o homem turrão que muitas vezes a gente que a gente traz isso, né, de outras vidas, do passado, da fase em que nós agíamos por instinto ainda. Frase número 7. Por esconder-se solitária sob o chão, a rocha sustenta a beleza do vale. Eu acho que aqui vale de novo a lição do repórter do jornal, né? Você se colocar à base da pirâmide mesmo, servindo algo maior, servindo um bem maior, que é a humanidade. Frase número 8. Humilha-te, engrandecendo a vida que te cerca, e a vida te exaltará. Muito mais importante do que nós é tudo que nos cerca, o próximo que está à nossa volta. Nós somos importantes, mas tem algo muito maior que nós na criação de Deus, que é tudo que está à nossa volta, nossos familiares. Eu acho que a gente precisa ter o egoísmo de cuidar de nós, de nos tornarmos melhor para poder servir melhor esse algo maior. Então eu acho que até aceito esse egoísmo quando a gente cuida da gente para que a gente esteja bem, para fazer o bem. Eu acho que aí vale a gente ser um pouco egoísta ao cuidarmos de nós. É para servir o outro, para servir a humanidade, que aí tem uma importância muito maior do que cada indivíduo. Frase número 9. Por isso mesmo o mestre maior de todos preferiu sofrer e dobrar-se na cruz, porque com a grandeza imortal do sacrifício construiu o caminho para a redenção de todas as criaturas. Uma das grandes lições que Jesus nos deixa é a humildade, né? Ele era dito como rei dos judeus, né? Porque era talvez para as pessoas lá, mas para nós, com certeza, era a pessoa mais sábia que esteve naquele lugar, porque foi a pessoa mais sábia que habitou o nosso planeta. Mas ele nunca se colocou na condição de superioridade. Ele sempre foi humilde, né, no sentido de servir a humanidade. Eu acho que ele deixa bem claro aqui a lição da frase número 8, né? Humilha-te engrandecendo a vida que te cerca, e a vida te exaltará. É exatamente o que aconteceu com o Cristo. Ele foi o melhor, mas não para ele. Ele foi o melhor porque foi quem mais serviu à humanidade, quem mais serviu ao próximo. A gente só teve essa certeza da grandeza de Jesus exatamente porque ele deixou essa lição muito evidente, né? Servir ao outro, servir ao próximo, tratar todos como irmãos, né? Quando ele questiona com a chegada da mãe e dos irmãos no local onde ele estava pregando, quem é minha mãe? Quem é a minha família? Ali ele não estava negando Maria nem os seus irmãos. Ali ele estava deixando bem claro que todos tinham para ele a mesma importância. Todos nós somos iguais perante Deus e perante o Cristo. E é essa lição que ele nos deixa em todas as atitudes que ele teve na vida. Ele nunca se colocou à frente do outro, nunca. Sempre serviu, sempre tendo contato com a humanidade, servindo cada um que ele podia servir. Então, é o nosso maior exemplo de humildade. Essa lição foi trazida por Emmanuel. Acho que por isso que a gente tem muita dificuldade de interpretar perante as riquezas das informações que Emmanuel nos traz e, principalmente, né, a carga de reflexão que ele exige de nós para entendermos as suas lições. Então, agradeço ao irmão Emmanuel e a Chico. Foi através dele que ele nos trouxe essa lição. Agradeço vocês por chegarem até o final desse vídeo e até a próxima semana com a lição número 8, que é compreensão. Tá bom? Deus nos abençoe e nos ilumine e até a próxima lição. Fiquem com Deus.